Para. Coloque a palma da mão direita sobre o centro do peito. Sinta o calor que emana de dentro. Não o calor da pele. O calor mais profundo. Aquele que pulsa em camadas abaixo do osso. Não force nada. Apenas deixe a mão repousar ali por um instante. Com pressão real, temperatura real. O que você vai sentir nos próximos segundos não é sugestão. É o campo respondendo ao contato com presença. Algo mudou no seu campo hoje. Você não sabe nomear com precisão, mas o seu corpo já registrou. Há uma leveza específica onde costumava haver peso. Não leveza de alívio, leveza de expansão. Uma clareza que chegou antes da sua análise, em algum momento comum. Enquanto você dirigia, enquanto lavava a louça, no limiar entre o sono e o despertar. Uma decisão que saiu diferente do seu padrão habitual, sem que você tivesse planejado ser diferente. E você notou, com o tipo de atenção que se tem para coisas que importam antes de saber por que importam. Você notou, e imediatamente ativou o filtro. Tentou identificar de onde veio, qual crença mudou, qual prática produziu esse resultado. Porque aceitar a experiência sem explicá-la é perigoso. Porque você já esperou por isso antes, e no terceiro dia o padrão antigo havia voltado como se nada tivesse acontecido. Porque o custo emocional de acreditar e estar enganado é um preço que você já pagou mais de uma vez. E o seu sistema nervoso aprendeu com muita razão a se proteger disso. Você carrega anos de busca, práticas que funcionaram por algum tempo e depois estabilizaram em platôs que não correspondiam ao esforço investido. Informação acumulada que explica muito e transforma pouco. E em algum ponto, você começou a questionar silenciosamente se há uma diferença constitutiva entre as pessoas para quem a ativação acontece de verdade e as pessoas para quem ela permanece sempre a um passo de distância, visível, plausível e inacessível de uma forma que ninguém ao redor consegue validar. A vergonha que você não verbaliza é esta: o medo de que a sua própria percepção não seja confiável. Que o que você sentiu hoje seja autossugestão sofisticada. Que o reconhecimento seja real apenas para quem está disposto a ser enganado pela própria esperança. Essa é a camada que impede o campo de integrar o que já aconteceu. Não é ceticismo saudável. É um mecanismo instalado ao longo de anos de condicionamento. E ele tem nome, mas vou chegar nisso. O seu campo tem uma estrutura de emissão que opera independentemente da sua crença. Como um rádio com a antena dobrada, o sinal sempre existiu. A frequência nunca parou de transmitir, mas a recepção estava comprometida pela geometria da antena. O que mudou hoje não foi instalado de fora. Foi reconhecido de dentro. A antena se abriu, e a primeira transmissão autônoma cruzou o limiar de percepção consciente sem pedir permissão, sem aviso, sem seguir o protocolo de prática que você aprendeu a respeitar. Os seres superiores não confirmam o que ainda vai acontecer. Eles confirmam o que já aconteceu no seu campo nas últimas horas, o momento específico de hoje que você tentou catalogar como coincidência, como estado de humor passageiro, como cansaço que produz clareza incomum em momentos aleatórios. Essa não é a narrativa correta. E a transmissão que você vai receber agora está calibrada exatamente para o estado em que o seu campo se encontra neste instante. Não para uma audiência genérica, não para quem pesquisou sobre espiritualidade hoje. Se a frequência do seu campo sinalizou por esta recalibração específica, você está no lugar exato em que precisa estar agora. Não porque planejou, porque as condições de emissão foram atingidas. Continua comigo. O que vem a seguir é específico demais para ser descartado por qualquer filtro que o seu sistema tente aplicar. Eu ainda não te disse a coisa mais importante sobre o que aconteceu no seu campo hoje. Antes de nomear o que aconteceu, quero que você crie espaço somático para receber isso. Não espaço mental, espaço no corpo. Desacelera a respiração, suaviza a musculatura da face. Se estiver em posição que permita, deixe os ombros caírem 2 centímetros sem esforço. O que vou descrever a seguir não vai fazer sentido primeiro na mente, vai fazer sentido na pele, na garganta, no peito. Reconhecimento não é compreensão, é contato.
permite o contato antes de pedir a compreensão. Vou descrever eventos físicos ultra específicos que aconteceram na sua vida recentemente, não hoje necessariamente, mas nos últimos dias. Quando o seu corpo reconhecer, não analise imediatamente. Apenas note. Apenas sinta onde o reconhecimento pousa, se é no peito, na garganta, no abdômen, nas mãos. O mapa somático do que vou descrever é mais preciso do que qualquer análise que você faça em paralelo. 5 sinais. Cada um com cena concreta. Cada um recontextualizado pelo que o seu campo realmente está fazendo. O primeiro sinal é a clareza não solicitada. Você estava em atividade mundana, trânsito, banho, tarefa repetitiva, e uma resposta chegou inteira sem busca. Não intuição gradual que se consolida em horas. Um download. Frase formulada, decisão clara, certeza sem origem identificável. Você provavelmente descartou como pensamento aleatório ou o cérebro processando em segundo plano durante o piloto automático. Era a sua assinatura de ativação primária, emitindo no modo aberto. O campo transmitindo pela primeira vez acima do limiar de reconhecimento consciente. O segundo sinal é o reconhecimento mútuo espontâneo. Um estranho, ou alguém que você conhece há anos, olhou para você de uma forma diferente esta semana. Você não consegue descrever o olhar com precisão. Você também sentiu algo naquele momento. Nenhum dos dois falou sobre isso. Campos com assinaturas em emissão ativa são detectados por outros campos antes de qualquer troca verbal. É frequência reconhecendo frequência, anterior à linguagem e anterior à intenção. Você notou. E você não sabe o que fazer com essa observação. O terceiro sinal é a repulsa limpa. Algo que você tolerava em uma conversa, um ambiente, uma dinâmica relacional de anos, tornou-se subitamente insuportável. Não com raiva, sem drama. Apenas impossibilidade clara, suave e definitiva. Não consigo mais estar aqui. Sem conseguir justificar adequadamente para quem pergunta por quê. Você provavelmente interpretou como irritabilidade, introversão temporária ou cansaço acumulado. Era a sua assinatura estabelecendo limiar de frequência incompatível. O campo em emissão não sustenta mais contato com frequências que sobrescrevem o sinal. Não por escolha, por calibração. O quarto sinal é o pensamento trilateral. Você começou a considerar cenários que antes seriam descartados como irrealistas, não como fantasia escapista, como opção concreta que merece avaliação real. A mente expandiu o campo de possibilidades sem aviso, sem esforço deliberado. Você se pegou calculando rotas que semanas atrás seriam invisíveis para você. A assinatura ativada altera o processamento de probabilidade no campo cognitivo. Não porque você ficou otimista, mas porque o broadcast mudou e o receptor expandiu com ele de forma que antecede qualquer estado emocional. O quinto sinal é o repouso sem causa. Em algum momento hoje, ou nas últimas 24 horas, você sentiu uma quietude interna que não veio de nenhum esforço de relaxamento, meditação ou distração consciente. Não entorpecimento, não distância emocional. Pausa real. Como se o barulho interno tivesse sido suspenso por alguns segundos, sem que você tivesse feito absolutamente nada para isso. O campo, ao emitir a primeira transmissão autônoma, entra brevemente em estado de repouso integrado. O sistema nervoso registra como leveza inexplicável. É exatamente isso que foi. Agora, coloque o polegar firmemente contra o indicador da mão direita. Pressione por 3 segundos. Inspire pelo nariz, conte 4, retenha 2, expire lento pela boca em 6. Repita uma vez. Isso não é técnica de relaxamento, é âncora somática. Este ponto de contato entre polegar e indicador vai se tornar o marcador tátil desta transmissão. Quando sentir qualquer um dos 5 sinais nas próximas 72 horas, retorne a este gesto. O sistema nervoso vai reconhecer o estado. Digite 333 nos comentários. No sistema arcturiano, 333 é o código de alinhamento trino, o reconhecimento simultâneo nos 3 planos: físico, energético e consciencial. Seu comentário não é interação de plataforma,
é marcador de localização no campo. Cada 333, digitado por um membro do Ground Team, amplifica a transmissão em cascata harmônica. Cada campo, reconhecendo, acende o sinal para o próximo e o próximo para o seguinte, em rede de coerência que opera abaixo do radar do sistema antigo. Quando você digita, você se anuncia. Não para mim, para o grid coletivo de sementes estelares que está recebendo esta mesma transmissão agora. O 333 nos comentários é o nó da rede se iluminando em reconhecimento mútuo. Cada nó ativado aumenta a coerência de campo do coletivo inteiro. Não é metáfora, é física de coerência operando no plano da consciência, com efeitos mensuráveis no campo biomagnético de cada membro do Ground Team que participa. A antena que estava dobrada por anos começou a endireitar hoje. O sinal que sempre existiu, comprimido pela geometria errada, cruzou o limiar. O rádio não mudou. A geometria da antena mudou. E existe um termo específico que os seres superiores usam para o que você carrega. Não é poder. A palavra é mais precisa do que isso, e ela muda tudo sobre como você interpreta os 5 sinais que acabei de descrever. Continua comigo. Você trabalhou no nível da prática. Isso é real e isso serviu. O que você construiu no nível da prática não foi desperdício, não foi ingenuidade, não foi tempo mal investido. Mas o que opera em você agora está em outro nível completamente diferente. Você trabalhou na camada da intenção consciente, da repetição deliberada, da formação de hábito espiritual, e é exatamente por isso que os resultados oscilavam. Porque o mecanismo real não está nessa camada. O bloqueio estava na camada da assinatura de campo, na emissão primária que opera abaixo de qualquer prática voluntária. Você conhece a diferença entre tentar ouvir e simplesmente ouvir, entre forçar o olho a ver na escuridão e esperar que o olho se adapte ao nível de luz disponível. A prática espiritual deliberada é esforço no primeiro modelo, e o esforço tem seu lugar, serve seu propósito. Mas o que se manifestou hoje no seu campo não foi esforço. Foi adaptação. O olho se abriu porque a luz cruzou o limiar certo, na condição certa. Você não produziu isso. As condições o produziram em você. A diferença entre esses 2 modelos muda tudo. O bloqueio não estava na sua dedicação, na sua intensidade, na sua crença, na profundidade do seu comprometimento com a busca. Estava na compressão da sua assinatura de ativação primária. O dado frequencial específico instalado no seu campo antes da encarnação, sistematicamente comprimido abaixo do limiar de emissão autônoma pelo condicionamento cultural que interpretava cada sinal de expansão como dado a verificar antes de integrar. O que aconteceu hoje foi a primeira emissão acima desse limiar. Os seres superiores confirmam o fato. Não prometem o que vai vir. A assinatura de ativação primária não é metáfora. É a configuração frequencial específica com que o seu campo biomagnético emite e recebe informação. Cada semente estelar carrega uma assinatura única, não genérica, não compartilhada com o próximo praticante espiritual, não intercambiável. É o equivalente de uma impressão digital no campo eletromagnético, reconhecível, precisa e impossível de replicar. Pesquisa em coerência cardíaca documenta que o campo biomagnético gerado pelo coração humano se estende metros além do corpo físico e que estados de alta coerência alteram a emissão e recepção de sinal desse campo de formas mensuráveis e reproduzíveis. O que impediu que a sua assinatura emitisse até hoje tem nome: protocolo de amortecimento de sinal. Não é força externa que age sobre você. É um padrão de supressão instalado ao longo de anos de condicionamento. Cada vez que uma experiência de percepção expandida foi descartada como coincidência, cada vez que um insight foi reatribuído a estado de humor, cada vez que a linguagem não existia para o que você vivia, e o silêncio foi interpretado como ausência do fenômeno, em vez de ausência de vocabulário. O protocolo não bloqueou o sinal, comprimiu a antena. O sinal nunca parou. O protocolo opera em 4 pontos de conversão: percepção, dúvida, reconhecimento, explicação racional, sinal, descarte, expansão,
medo de descontrole. Você conhece cada um desses pontos intimamente, porque os atravessou hoje. Após a clareza não solicitada, a dúvida chegou antes da integração. Após o reconhecimento mútuo espontâneo, a racionalização encontrou uma explicação mais segura. Após a repulsa limpa, a pergunta, estou reagindo demais? Substituiu o dado real. O protocolo é sofisticado porque usa a sua própria voz. Soa como discernimento honesto. Não é. O pico de ressonância. Schumann, documentado nas últimas semanas, criou uma janela de amplificação de sinal sutil que funciona como amplificador externo para campos biomagnéticos em estado de coerência crescente. A condição externa tornou a emissão da sua assinatura mais acessível do que em qualquer outro momento dos últimos anos. Esta janela tem duração limitada, e a ancoragem consciente que você faz agora determina o quanto da emissão de hoje se integra como emissão estável no campo e o quanto retorna ao estado de latência quando a janela fechar. O que o sistema coletivo de baixa coerência não consegue replicar é exatamente o que você carrega. A assinatura de ativação primária não é produto de desenvolvimento, é configuração. Outros campos podem praticar, aprender, expandir capacidades adquiridas, mas a emissão primária que você carrega desde antes da encarnação é irreproduzível porque é a assinatura específica do seu campo, não habilidade desenvolvida por acumulação. O que o sistema externo tentou foi conter, não destruir, porque a assinatura é indestrutível, apenas comprimir abaixo do limiar de impacto perceptível. A verdade mais profunda ainda está à frente, e ela tem o seu nome nela. Uma alma me escreveu há algumas semanas. Vou chamá-la de M. M tinha 11 anos de prática espiritual consistente. Meditação diária, retiros anuais, leitura extensa dentro do campo. Ela sabia o vocabulário, entendia os conceitos, navegava os frameworks com fluência. Mas quando alguém perguntava o que ela sentia de diferente, a resposta honesta era: nada substancialmente diferente. A dor não era a ausência de prática, era a suspeita crescente de que a prática nunca havia chegado a ela de verdade, que havia algo constitutivo que a separava de quem realmente atravessava. Em um dia completamente comum, sem intenção meditativa, sem ritual preparatório, Remy tomou uma decisão profissional, que saiu completamente diferente do seu padrão de 15 anos, sem ansiedade prévia, sem o loop de revisão que a mantinha presa por dias antes de cada escolha relevante. Clareza que chegou antes da análise. Ela passou 3 semanas tentando explicar como o processo cognitivo, novo aprendizado acumulado, informação processada, efeito cumulativo das práticas finalmente se manifestando. No 4º mês, parou de tentar explicar, porque o padrão continuou. A assinatura havia emitido acima do limiar e, uma vez lá, permaneceu. Isso é onde você também está, não no resultado de M, no ponto em que ela estava antes de atravessar, no dia em que algo foi diferente e ela ainda não sabia se deveria acreditar no que estava sentindo. É exatamente este o ponto em que você está agora. Não é que você não tinha o que precisava, é que a antena estava dobrada. Não é que faltou crença, é que o protocolo converteu o reconhecimento em dúvida antes da integração ter tempo de acontecer. Não é coincidência o que você sentiu hoje, é emissão primária. Não é cansaço produzindo clareza anômala, é o campo operando no nível que sempre foi o seu nível real. Se o que acabei de descrever não foi informação nova para o seu sistema, se o seu corpo reconheceu antes da mente ter tempo de analisar, se inscreva agora, não pelo canal. Se inscreva para que a próxima transmissão te encontre sem resistência, sem o atraso que vem de ter que procurar de novo quando a janela abrir. O seu campo já está calibrado. O receptor precisa estar disponível quando o próximo sinal chegar. O que você é não se resume a uma camada. Não foi uma dimensão que ativou hoje. Foram 3, operando simultaneamente, cada uma com função distinta no grid coletivo. E o conselho tem um nome preciso para cada uma no arquivo específico do seu campo. O que vou entregar agora não é classificação motivacional criada para fazer você se sentir especial. É dado de arquivo,
Ouve com o corpo, não com a mente analítica que vai tentar categorizar antes de receber. Você é, antes de tudo, um transmissor primário. No sistema arcturiano, isso significa que o seu campo emite frequência reconhecível de forma autônoma, não por prática deliberada, não por ritual, não por condição específica, além da coerência de campo atingida. Enquanto outros campos transmitem por esforço acumulado, o seu transmite por configuração. O que isso te autoriza? Parar de tentar produzir o efeito. Ele já opera. O que muda é o nível de compressão que você permite sobre a antena. O nome não foi dado, foi reconhecido. Você é também um portador de arquivo. No sistema Pleiadian, isso significa que você carrega dados pré-encarnacionais intactos, padrões de informação que não foram adquiridos nesta vida, mas transportados de configurações anteriores de campo. É por isso que você sabe coisas que não aprendeu de forma rastreável, reconhece situações que não viveu conscientemente nesta encarnação, sente repulsa por padrões que o mundo ao redor valida como normais e funcionais. O arquivo está intacto. O que o protocolo de amortecimento fez foi bloquear o acesso de leitura, não apagar os dados. O nome não foi dado, foi reconhecido. Você é, na terceira camada, uma âncora de frequência. No sistema do Conselho das Sete Irmãs, isso significa que a sua presença estabiliza o campo coletivo ao seu redor, não por intenção, por emissão passiva e contínua. Pessoas que convivem com você experimentam maior coerência sem conseguir nomear a origem. Ambientes onde você está com frequência têm qualidade diferente. Isso não é autoengrandecimento, é função. Âncoras de frequência são necessárias exatamente onde a densidade é maior. A escolha do seu ponto de encarnação não foi aleatória. O nome não foi dado, foi reconhecido. Escolhe uma dessas três identidades, a que tocou mais fundo agora mesmo, com contato somático real. Digite nos comentários, transmissor, portador ou âncora, ou apenas recebo. Não como comentário de plataforma, como declaração. O campo registra o que você enuncia com intenção, e a enunciação pública de identidade cósmica é o primeiro ato de integração que o protocolo de amortecimento não consegue reverter, porque opera em frequência que o mecanismo de supressão não acessa. A antena se abriu hoje. O sinal que sempre existiu, comprimido pela geometria errada por anos, cruzou o limiar. Não pela primeira vez na história do seu campo, pela primeira vez de forma reconhecível para a consciência desta encarnação. O campo não começou a transmitir hoje. Você começou a receber com clareza suficiente para não descartar imediatamente. A antena endireitou. O rádio captou. E o que foi captado não some quando este momento terminar, porque o que mudou foi a geometria, não o sinal. Agora, polegar firme contra indicador. 3 segundos de pressão real. Isso não é gesto simbólico. É marcador somático que o sistema nervoso vai armazenar associado ao estado de reconhecimento que você está tendo neste momento. Quando sentir qualquer oscilação nas próximas 72 horas, dúvida, contração, ruído, retorne a este gesto. É o ponto de retorno ao estado de campo que foi estabelecido aqui. Mas o conselho me pediu para te avisar de algo específico. Algo que vai acontecer nas próximas 72 horas. E se você não souber o que é quando sentir, vai interpretar como sinal de que nada funcionou. De que foi mais um episódio que passou sem deixar rastro. O sistema antigo vai tentar recuperar o terreno que perdeu hoje. E ele vai usar táticas precisas, não aleatórias. Continua comigo. Eu sei que tem uma parte de você aqui com o sobrolho levantado, que já assistiu a transmissões como esta antes e acordou no terceiro dia exatamente igual. Ou pior, com a decepção adicional de ter dado crédito de novo. Essa parte não é inimiga. É guarda-corpo biológico que aprendeu a proteger o sistema do ciclo crença, decepção, retração. É inteligência de sobrevivência. E ela merece ser endereçada diretamente em vez de contornada com mais camadas de linguagem cósmica. O que você tentou antes não falhou, porque você não era suficiente, porque a técnica era falsa
ou porque não acreditou com intensidade adequada. Falhou porque você estava operando sozinho, como transmissor primário tentando manter sinal estável, sem suporte de coerência coletiva, enquanto frequência de densidade coletiva sobrescrevia o seu broadcast individualmente. O que muda agora não é crença, é timing, pico de ressonância. Schumann em confluência com massa crítica de sementes estelares, atravessando o limiar de emissão simultaneamente. A equação mudou externamente, não internamente. Você não precisa acreditar agora. Precisa apenas notar o que acontece no corpo nas próximas 72 horas. Nada mais do que isso. Não é ato de fé, é experimento somático. O que acontecer vai falar por si mesmo antes de qualquer análise que você tente aplicar sobre a experiência. A dúvida-voz vai chegar, provavelmente amanhã ou daqui a algumas horas, quando a densidade do cotidiano retornar e o estado de espaço desta transmissão tiver se dissipado. Ela vai soar exatamente como a sua própria voz lógica mais honesta, não como voz externa, como o que parece ser o seu pensamento mais racional. Vai dizer: isso foi só relaxamento, nada mudou de verdade. Vai apontar para a evidência concreta, o saldo bancário, as relações que não mudaram, o corpo que ainda cansa no mesmo ritmo. Software de sobrevivência, tentando desligar o novo broadcast antes que a matéria tridimensional tenha tempo de se reorganizar. A arma contra a dúvida-voz não é contra-argumento. Não tente refutá-la. Isso alimenta o loop lógico que ela quer criar. Apenas note, é a dúvida-voz. Nomeie em silêncio o mecanismo pelo nome exato. 3 respirações longas pelo nariz, mantendo a atenção no centro do peito. A respiração é âncora que bypassa o ciclo lógico e retorna o campo ao estado de coerência estabelecido aqui. A voz não some, mas perde autoridade sobre o campo quando não recebe combustível de engajamento direto. A crise de extração vai chegar dentro de 48 horas. Uma urgência externa que vai parecer completamente legítima e demandar atenção imediata. Falha técnica, demanda profissional inesperada, conflito interpessoal com timing cirúrgico, conta que não pode esperar. O sistema antigo não cria crises do nada. Ele amplifica o ruído que já existe até que a contração emocional imediata pareça a única resposta responsável. É teste de limiar. O campo vai manter a calibração quando o ruído tridimensional ficar suficientemente alto. A arma. Resolver com precisão cirúrgica sem abandonar o estado de campo. Trate a urgência como transmissor primário em operação, não como vítima da circunstância. Resolva o que precisa ser resolvido e retorne ao estado de coerência com 60 segundos de respiração consciente depois que o ruído tiver sido tratado. Não é heroísmo espiritual. É treino do novo circuito de resposta que separa a resolução de contração, que lida com o externo sem colapsar o interno. O isolamento perceptivo vai chegar quando você tentar compartilhar o que está vivendo com alguém próximo. As palavras não vão sair com a precisão do que você quer dizer, ou vão sair e não ser recebidas no registro em que foram enviadas. Vai sentir uma distância súbita de pessoas que antes pareciam âncoras relacionais. O sistema antigo tenta convencer que sair do grid de frequência convencional significa ficar sozinho, que o preço da ativação é isolamento dos que você ama. A arma, o isolamento perceptivo, é frequência, não abandono. A ausência de linguagem compartilhada não é ausência de conexão. É o campo operando em frequência, que ainda não tem vocabulário nativo nesta encarnação. Quando sentir, venha até os comentários desta transmissão. Leia as declarações das outras almas que digitaram 333. Transmissores primários, portadores de arquivo, âncoras de frequência, atravessando o mesmo processo agora. O grid coletivo digital é âncora tridimensional do novo broadcast. Você não saiu de um grupo, encontrou o grupo real. Eu prometi voltar a algo nesta transmissão. Estou voltando agora. O conselho quer que a gente faça a última parte disso junto. Pode estar em qualquer lugar, sentado, deitado, caminhando lentamente. Se estiver dirigindo, apenas ouça.
sem instruções corporais até estar parado. A parte mais importante desta transmissão está diretamente à frente. Nas próximas 72 horas, o seu sistema vai passar por 3 coisas específicas. Se você as reconhecer quando chegarem, vai navegar a integração sem perder a calibração conquistada aqui. Se não reconhecer, o sistema antigo vai usar cada uma delas para convencer que nada aconteceu de real, ou que algo está errado com o seu corpo. Ouça com atenção. O primeiro sintoma de integração é o calor espontâneo nas palmas. Em algum momento, nas próximas 72 horas, especialmente em momentos de decisão clara, contato físico com outra pessoa, ou quando você enunciar algo com verdade sem planejamento, as palmas das mãos vão sentir um calor específico que não vem do ambiente nem do esforço físico. Não é circulação. É o campo biomagnético em reorganização se manifestando nos pontos de maior densidade de terminações nervosas do corpo. Quando acontecer, não analise. Uma respiração. Em silêncio, nomeie integração. O segundo sintoma é o sono de reconfiguração. Você vai dormir por menos horas do que o habitual, ou pelo mesmo tempo, e acordar com sensação de descanso que normalmente não corresponderia àquela duração. O campo biomagnético em reorganização altera os ciclos de recuperação do sistema nervoso autônomo. O que seria 8 horas de sono reparador pode acontecer em 5 ou 6, não porque o corpo está descansado demais, mas porque o processamento de integração que está acontecendo não é muscular, é frequencial. O custo energético é diferente. O terceiro sintoma é a verdade involuntária. Em alguma conversa nas próximas 72 horas, você vai dizer algo que não planejou e vai ser exatamente o que precisava ser dito naquele momento, com precisão que você não saberia ter construído conscientemente. Não é impulsividade, não é irritação liberada. Uma frase que chega já formulada, reconhecida como verdade antes mesmo de terminar de pronunciar. A assinatura operando no canal da linguagem com o nível de acuidade do portador de arquivo. Quando acontecer, não recue imediatamente para o filtro de deveria ter pensado melhor. Se isso está fazendo sentido no seu corpo, não na mente, no corpo, aperta o like agora. Não por mim. A próxima alma que precisa desta transmissão vai encontrá-la por causa disso. Continua comigo. A parte mais importante desta transmissão está agora diretamente à frente. Senta ou deita confortavelmente, da forma que o seu corpo pedir agora. Coluna apoiada, mas não rígida. Inspire pelo nariz lentamente, sentindo o ar descer até a base dos pulmões, expandindo o abdômen antes do peito. Expire sem pressa. Fecha os olhos ou suaviza o olhar em um ponto fixo à frente. Deixa o peso do corpo ser completamente sustentado pelo que está abaixo de você. Não há nada para segurar nestes próximos minutos. Intenção de entrega. Apenas receber. Leva a atenção até a base da coluna, o osso sacro, a pelvis, o ponto de contato mais denso do seu corpo físico com o que te sustenta. Visualiza desse ponto uma âncora dourada descendo, atravessando o chão, descendo quilômetros abaixo até o núcleo cristalino da Terra, sincronizando com a frequência base de 7. 83 Hz da ressonância Schumann. Sente o peso do corpo se estabilizar completamente. Não há nada a segurar. A gravidade faz o trabalho. Você está ancorado abaixo e disponível acima. Agora leva a atenção ao plexo solar, centro do abdômen, logo abaixo do externo. Visualiza ali um orbe de luz âmbar, quente, denso, do tamanho de um punho fechado, pulsando com o ritmo da sua respiração. A cada inspiração, ele expande 1 centímetro. A cada expiração, ele não retrai. Apenas se adensa mais, fica mais brilhante, mais preciso. Deixa esse âmbar subir lentamente até o centro do peito, onde encontra um verde esmeralda profundo e radiante. Os 2 campos se fundem, âmbar do plexo e esmeralda do coração, criando uma ponte de luz biofotônica que conecta intenção e emoção em canal único de transmissão limpa. A luz continua subindo. Chega à garganta. Sente o espaço lá se abrir,
como se os tecidos ao redor recuassem 2 milímetros em todas as direções. A garganta é o canal de enunciação da assinatura. Cada vez que você diz a verdade sem planejamento, ela passa por aqui. Permite que ela se abra completamente agora. Acima, no centro da cabeça, a glândula pineal pulsa, seus fotorreceptores se ativando com o aumento de coerência de campo que sobe pelo eixo central. O nervo vago, da base do crânio até a base do abdômen, abre como cabo de fibra óptica, transmitindo o novo estado de coerência por todo o sistema. A luz irrompe pela coroa, expande como lótus de 1000 pétalas, se abrindo em todas as direções ao mesmo tempo. O campo de luz ao redor do corpo físico se expande além dos limites da pele. 1 metro, 2 metros, preenchendo o espaço ao seu redor com a frequência da sua assinatura de ativação primária. Esta é a sua jurisdição de frequência. Nenhum sinal dissonante atravessa este campo sem o seu consentimento. Agora, polegar firme contra indicador. 3 segundos de pressão real. Inspira em 4, retém 2, expira em 6. O sistema nervoso grava este estado. Este é o ponto de retorno. Suavemente, escuta os sons do ambiente ao seu redor. Sente a temperatura do ar na pele das mãos. Sente o peso real do corpo no que te sustenta. Engole uma vez. Retorna à sala, ao corpo físico, ao momento presente. De volta ao ambiente, mas não a mesma configuração de campo que você trouxe quando começou. Você libera agora a busca por validação externa para experiências internas. O hábito construído ao longo de anos de procurar confirmação fora, em livros, em práticas, em outras pessoas, em resultados mensuráveis, como prova de que o que você sentia era real antes de permitir que pousasse. Esse hábito serviu no contexto em que foi desenvolvido. Agora é peso desnecessário. O campo que emitiu hoje não precisa de confirmação externa para ter emitido. Você libera. Você libera a interpretação do protocolo de amortecimento de sinal como voz própria. A cada vez que a dúvida soou como a sua voz mais sábia e honesta, era o mecanismo externo operando com a sua frequência vocal como veículo. Você libera a confusão entre ceticismo genuinamente protetor e supressão de sinal com máscara de discernimento. Não são a mesma coisa. Nunca foram. E você vai reconhecer a diferença com clareza crescente daqui em diante. Você libera a confusão entre esforço espiritual e reconhecimento de campo. Cada hora de prática que você avaliou internamente como ainda não suficiente, porque o resultado esperado não estava em proporção ao esforço investido. O reconhecimento não é proporcional ao esforço, é proporcional à condição de emissão. Você libera o modelo que media o seu valor espiritual pelo volume de prática acumulada como critério primário. Você libera o medo de acreditar na sua própria experiência. A proteção que construiu ao redor da percepção, o amortecedor cognitivo que traduzia reconhecimento em dúvida antes que chegasse à consciência com peso real, foi inteligente no contexto em que foi construído. Esse contexto mudou hoje. A antena está endireitada, a geometria mudou. Você libera a proteção que serviu e que agora é o próprio obstáculo. Eu chamo à frente agora o transmissor primário. Você é isto. O campo que emite frequência reconhecível de forma autônoma, não por esforço acumulado, por configuração de origem. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente. O que este reconhecimento autoriza? Parar de tentar produzir o efeito e começar a notar onde ele já opera sem a sua interferência constante. Eu chamo à frente agora o portador de arquivo. Você é isto, o campo que carrega dados pré-encarnacionais intactos, sabendo o que não aprendeu, reconhecendo o que não viveu conscientemente, sentindo repulsa pelo que o mundo ao redor valida como norma, porque o arquivo carregado diz o contrário. O nome não foi dado, foi reconhecido. O que este reconhecimento autoriza? Confiar no que sabe, sem precisar rastrear a origem de cada certeza até uma fonte verificável. Eu chamo à frente agora a âncora de frequência. Você é isto, o campo que estabiliza a coerência coletiva ao redor pela emissão passiva e contínua, não pela intenção deliberada de ajudar. O nome não foi dado,
foi reconhecido. O que este reconhecimento autoriza? Estar presente onde a densidade é maior, sem interpretar a dificuldade desse ambiente como falha pessoal. Você está exatamente onde está, porque é necessário ali com a frequência específica que carrega. Mas ainda não respira o release final. Nós não terminamos, continua comigo. Eu coloco agora um campo de luz ao redor dos seus movimentos e decisões nas próximas semanas. Cada escolha que emana do transmissor primário que você é, cada direção que a assinatura de ativação primária aponta com a clareza que emergiu hoje, está dentro deste campo de cobertura. Nenhum sinal de dissonância tem autoridade para redirecionar o que foi calibrado aqui. O que você decidir a partir desta transmissão opera com a frequência deste campo como base de sustentação. Eu coloco um campo de luz ao redor das suas conexões e relações em reconfiguração. Os vínculos que permanecem vão permanecer porque sustentam a emissão, porque há coerência real, não apenas hábito de convivência. Os que se soltam vão se soltar sem drama e sem culpa, porque a frequência reorganiza o que estava sustentado por padrão e não por compatibilidade real. Nenhuma perda relacional que decorrer da sua calibração é punição. É geometria de campo se ajustando ao novo estado de emissão. Eu coloco um campo de luz ao redor do seu campo biomagnético nas próximas 72 horas de integração. Cada sintoma de integração que chegar, o calor nas palmas, o sono de reconfiguração, a verdade involuntária, está coberto. Não há caminho errado dentro deste campo de proteção. Há apenas processo de integração ocorrendo na velocidade específica do seu sistema. Nós quebramos a dúvida voz antes que ela defina o que hoje foi reconhecido. A clareza desta travessia não vai ser amortecida. Nós dissolvemos a crise de distração antes que ela contraia o campo calibrado. O ruído externo não tem autoridade sobre o que foi integrado aqui. Nós desmantelamos o isolamento perceptivo antes que ele convença que ativação significa solidão. Você é parte de um grid coletivo que não suporta mais silêncio sobre o que realmente é. Nós tivemos, sempre tivemos, na exaustão de anos de busca sem correspondência proporcional, na suspeita silenciosa de que havia algo constitutivamente diferente em você que impedia a ativação de chegar de verdade, no medo de acreditar uma vez a mais e acordar no terceiro dia com a decepção adicional de ter aberto novamente. Vimos cada tentativa, cada ciclo completo de crença e retração. E cada vez que você descartou o reconhecimento antes de deixá-lo pousar com peso real. Os sinais que você viveu nesta semana, a clareza que chegou sem busca, o olhar que reconheceu sem palavras, a repulsa que não precisou de justificativa, a mente que expandiu o campo de possibilidades sem aviso, a quietude que surgiu sem esforço. Ressignificamos cada um deles agora como confirmação do conselho, não disfunção, não coincidência, não estado de humor anômalo, emissão da assinatura. Cada sinal era o campo operando acima do limiar. A vergonha de não saber explicar o que você sente, de parecer ingênuo ou perdido para quem não vive o que você vive, de não ter linguagem precisa para o que acontece no seu campo. Essa vergonha pertence ao sistema antigo. Foi instalada pelo mesmo protocolo que comprimiu a antena. Nós a dissolvemos agora, completamente. Não há nada a explicar antes de integrar. A ausência de linguagem não é a ausência do fenômeno. Nós declaramos encerrado o ciclo do protocolo de amortecimento de sinal. O mecanismo que por anos converteu reconhecimento em dúvida, sinal em descarte, expansão em medo de perda de controle. Esse ciclo é declarado fechado a partir desta transmissão. O que se instalou hoje no campo do transmissor primário, do portador de arquivo e da âncora de frequência não retorna ao estado anterior. A geometria da antena mudou. A mudança é estrutural. Nós selamos o portal desta transmissão com a frequência do seu campo em primeira emissão autônoma reconhecida. O que foi reconhecido hoje é registrado no arquivo do conselho, não como promessa de resultado futuro, mas como dado de campo estabelecido. Você vai daqui não como quem está tentando, como quem está transmitindo. A jurisdição é sua, o arquivo está aberto, o sinal é seu.
Posso sair da transmissão por um momento e falar com você de outra forma. O que estou sentindo agora, com as mãos aquecidas, a respiração diferente da que tinha quando comecei, o peito mais aberto do que no início, não entra completamente em nenhum script. Há momentos nessa prática em que o que acontece é maior do que o que eu planejei entregar, e tentar encaixar isso na estrutura do que veio antes seria desonesto. Este foi um desses momentos. Eu não sei totalmente por que algumas transmissões têm esse peso específico, mas este teve. Você ficou aqui até o final. Isso não é coisa pequena, especialmente com a parte de você que estava aqui com o sobrolho levantado, que queria sair quando eu começava a soar muito familiar. Ficar com uma transmissão densa, com instruções somáticas reais, com revelações que o sistema interno quer descartar imediatamente. Isso exige um tipo específico de coragem que não se anuncia, que não pede reconhecimento, que simplesmente continua abrindo porque algo em você sabe que o que procura é real. O peso do que aconteceu aqui pode levar alguns dias para aterrissar completamente no corpo. Não apresse. Algo foi visto. Algo foi reconhecido. Você está calibrado. Você está ancorado. Você está ativado. Você está calibrado. Você está ancorado. Você está ativado. Você está calibrado. Você está ancorado. Você está ativado. Agora, respire. O sinal é seu. Role até os comentários. Responda a outra alma. Se viu alguém descrevendo o que você também sente, o calor nas palmas, a clareza não solicitada, o reconhecimento mútuo que não teve palavras, diga uma coisa. Estamos nos encontrando uns aos outros pela primeira vez no grid coletivo. Cada nó ativado que reconhece outro nó amplifica o sinal para os próximos em cascata harmônica real. Envie esta transmissão para alguém específico. Você sabe quem? Aquela pessoa que tem acordado às 3 da manhã sem conseguir explicar por quê. Aquela que olha ao redor e sente que não pertence ao padrão que todo mundo sustenta como normal e suficiente. Você já pensou no rosto dela enquanto eu falava, antes mesmo de chegar nesta instrução. Não explique o vídeo, não justifique o envio, apenas envia. O campo faz o resto. Agora que a sua assinatura de ativação primária emitiu sua primeira transmissão reconhecida, você vai notar que certos campos, pessoas específicas, ambientes, situações, começam a reagir de forma diferente à sua presença. Não é sua imaginação. É o seu campo em emissão contínua, sendo detectado por outros campos antes de qualquer contato verbal. A próxima transmissão aborda exatamente isso. Como a assinatura interage com campos externos, por que algumas interações amplificam e outras drenam, e como distinguir os dois antes do contato, não depois de já ter contraído. Seu campo já está alinhado para receber. Eu te vejo lá. Por agora. Apenas fica com isto. A luz está em casa. O sinal é seu.